Oi, gente. Eu sou a Esther, sou ouvinte, mãe de duas crianças surdas, usuária de língua de sinais e implante coclear. São bilíngues. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês a minha experiência em relação a isso, em relação ao implante coclear e a relação ao uso da língua de sinais. E eu acho que pode ser interessante para quem não conhece ainda muito sobre a surdez, ou para quem descobriu recentemente o diagnóstico de surdez, ou para quem já colocou um implante no seu filho e percebe que parece que as coisas não estão fluindo muito bem. Então eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre essas coisas, tá bom? Tô aqui na perspectiva de mãe e não na perspectiva médica, mas quero compartilhar com vocês sobre isso. Recentemente saiu uma reportagem bem legal no Profissão Repórter, falando sobre os surdos profundos. Na verdade, a reportagem falou sobre implante coclear, não falou sobre surdos profundos, mas isso deixa de lado. O que eu quero falar um pouquinho sobre o implante é que ele é uma cirurgia, uma tecnologia muito top, muito legal, que auxilia a criança surda a ouvir. Isso é muito bacana, porque traz para a criança ou para o adulto surdo que perdeu a audição a possibilidade de entrar no mundo dos sons, o que é maravilhoso, o que é muito legal. Os meus dois filhos são implantados, né? A Maria Clara hoje está com 9 anos, o Arthur está com 6 anos. Os dois são surdos profundos e eles usam bastante o implante coclear. Maria Clara ouve as músicas, as melodias, ela gosta muito, o Arthur também, e isso é fantástico. Eu curto muito essa vibe deles em relação a ouvir os sons. Os dois falam também muito bem oralmente, mas foi muita terapia aí com fonoaudióloga para que eles conseguissem desenvolver bem a fala. Mas o que eu quero dizer é que o implante coclear, ele não é um milagre que serve para todo mundo. E isso a reportagem não deixou clara. A gente precisa falar isso abertamente. O implante coclear é uma tecnologia muito boa, mas não é regra que vai funcionar. E às vezes os pais, eles colocam um implante achando que vai resolver. Por quê? Porque eles não têm toda a informação. Não é culpa dos pais. É que falta informação completa, né? O implante, ele tá aí para ajudar a criança a ouvir. Se ele vai falar ou não, já são outros 500. A gente não pode garantir isso. Na verdade, não dá nem para garantir que a criança implantada ela vai ouvir 100%, tá? E outra coisa muito importante que eu tenho aprendido na minha caminhada. Ouvir é uma coisa, compreender o que ouviu é outra coisa, tá? Maria Clara tá com 9 anos hoje e eu percebo que ela ouve bem, mas a compreensão não é tão completa das palavras e das frases. E isso é normal, afinal de contas, ela é uma criança surda que usa o implante coclear. Esperar que ela compreenda todas as palavras como uma pessoa ouvinte, isso é. Esperar que isso aconteça pode ser demais. Ela ouve muito bem. A compreensão vem no processo, né? O Arthur também. Então, é importante que as famílias ouvintes que colocam o implante coclear nos seus filhos entendam isso. Ele pode até ouvir, mas a compreensão às vezes não vem. E não vem na velocidade que a gente espera, né? Quando a gente coloca o implante, quando faz a cirurgia, às vezes a expectativa é que rapidinho as coisas se resolvam. E não é assim, às vezes demora e demora muito, tá? Demora pelo menos 6 meses para conseguir algumas coisas muito positivas, tá, pessoal? Pelo menos essa foi a minha experiência, a experiência que eu vejo com outras mães. Não é assim, colocou na semana seguinte, ela já tá entendendo e ouvindo tudo. Até tá ouvindo sons, mas ainda tem que reconhecer o que som é esse. E colocar esse som dentro do contexto dela, né? Pra fazer sentido. Porque sons isolados apenas são só sons isolados. Os sons precisam fazer sentido para aquela criança. Uma coisa que é importante saber e frisar é que o implante coclear, quanto mais cedo fizer, melhor pro desenvolvimento, tá? Então, se você é um pai ouvinte de criança surda e está pensando em fazer um implante, vamos conversar sobre isso, vamos pensar sobre isso, mas é importante que essa escolha seja feita quando a criança é pequena, porque é o momento de desenvolvimento, tá? Nossa experiência. Nós fizemos o implante coclear, mas nós estamos seguindo na língua de sinais desde o início, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, então fica aí. Sabendo que, se no futuro um dos meus filhos não quiser usar o implante coclear, tudo bem. Mas ele foi feito, as crianças foram estimuladas, elas aprenderam a ouvir, aprenderam a falar oralmente. Se elas não quiserem usar esse recurso daqui a um tempo, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se a gente não tivesse feito, e quando meu filho, com 16, 18 anos, falasse, mãe, eu quero usar o implante coclear, isso não seria possível. Porque o cérebro já não tá funcionando, não é que não tá funcionando, né? Todo esse processo auditivo foi perdido, né? Eu não sou médico, então eu vou falar de uma maneira muito grosseira, mas é como se a parte auditiva não tivesse engessado. Então, com 18, 19, 20 anos, se não teve nenhuma estimulação, nada de estimulação, vai colocar o implante e não vai ter o resultado.
né? Depois de 20 anos vai querer ouvir um som e vai ser só barulho, vai ser muito mais complicado. Então, a escolha tem que ser feita quando é criança. Eu sei que isso é um assunto muito polêmico, muito polêmico. E eu tive algumas pessoas que falaram pra nós que a gente deveria ter esperado, porque a criança ela tinha que decidir isso quando ela tivesse 18 anos, mas isso é uma coisa que não dá pra esperar. Então, pra nós, a gente achou melhor fazer o implante e ir pela Libras, os dois caminhos agora. E se adulto ela quiser escolher um ou outro, beleza. Mas se quiser caminhar nos dois, beleza também, tá? Lembrando que isso é uma escolha muito pessoal. E nós, pais, nós temos uma grande responsabilidade em escolher algumas coisas para os nossos filhos, desde pequenos. E isso é uma dessas coisas. E a gente precisa respeitar quem escolhe ao contrário também. E as pessoas que não concordam com a gente, tudo bem. Tudo bem. A gente tem escolhas diferentes, decisões diferentes. Mas é importante que a gente fale abertamente sobre isso, tá? Agora, uma coisa muito pessoal pra nós também, e que eu sempre digo isso, quem me conhece, quem conversa comigo por mensagem, quando fala, eu descobri que meu filho é surdo, o que eu faço, o que eu digo? Quer ir pelo caminho do implante? Vai lá. Mas não deixe sua criança fora do contexto da cultura surda. Não prive a sua criança de aprender língua de sinais. Uma coisa não impede a outra. É super possível caminhar na oralidade e na língua de sinais. Eu até digo que a língua de sinais tem que ser a base. Porque aí a oralidade vai fazer sentido. Lembra que os sons precisam fazer sentido? Quando se tem uma língua de pensamento, uma construção, faz mais sentido para a criança a segunda língua. Então, eu sempre digo, gente, implante coclear é ótimo, mas não deixe sua criança sem contato com a cultura surda, sem ter contato com a língua de sinais. Insira, assim, na língua de sinais, vamos falando com ela em língua de sinais, coloque ela numa escola bilíngue se for possível, né? Porque aí, o implante coclear, ele é um apoio. Como a gente não tem garantia que vai dar certo, como a gente não tem garantia que a criança vai ouvir bem, como a gente não tem garantia que ela vai compreender bem as palavras, como a gente não tem garantia que ela vai falar oralmente, então, por que não pensar na língua de sinais como primeira língua? Por que não dar a essa criança a possibilidade de conviver com seus pares? Por que não? É uma reflexão que cada família precisa fazer. Assim como a gente precisa refletir sobre colocar ou não implante coclear, é preciso refletir sobre por que não inserir a língua de sinais no convívio da minha criança. Para isso precisa de muito esforço, né? Nós, como pais, precisamos nos dedicar ao aprendizado da língua, nos dedicar a levar a criança na fonoterapia para oralizar e também numa escola bilíngue para aprender língua de sinais. Mas é possível. E aí sim a criança pode, depois de adulta, fazer uma escolha. Não, eu fui pelo oralismo, eu fui para a língua de sinais, mas eu quero só oralizar. Aprendi as duas coisas, mas eu quero só sinalizar. Ou eu quero usar as duas coisas, né? Se eu tô com os meus amigos surdos, se eu tô com os meus amigos ouvintes, eu vou oralizar. Se eu tô com a minha família ouvinte, eu vou oralizar. Se eu tô com os meus amigos surdos, eu vou sinalizar, né? Isso é uma escolha que vai ser possível depois de um tempo que essa criança já aprendeu os dois caminhos. Quando eu falei que a Maria Clara, ela ouve bem, mas não compreende todas as palavras, às vezes a gente precisa repetir várias vezes, nessas horas eu fico muito grata pela língua de sinais, porque a gente fala aqui e pronto. Ou se ela tá num ambiente que tem muito barulho, os dois, né? Quando os dois estão num ambiente que tem muito barulho, muita informação, tem música, tem gente, tem som, tá tudo falando, mas tem um intérprete de Libras, eu sei que eles entenderam a mensagem, né? Porque o que eles não pegam no auditivo, eles vão ver aqui no visual. E muitas vezes eles olham só pro intérprete, às vezes eles olham só pro que tá acontecendo oralmente e vai pegando, mas na hora da dúvida, eles têm um recurso. Então, para compreensão do todo, língua de sinais. Por isso que eu falo que o caminho do bilinguismo é muito proveitoso, porque o que se perde numa língua se ganha na outra, o que se, né? E elas vão trabalhando juntas para o desenvolvimento da criança, porque o que a gente quer é que os nossos filhos se desenvolvam bem. Então, por que não ofertar para eles tudo que é possível, né? É isso, queridos. Deus abençoe e a gente vai se falando por aí.